E aí pessoal, tudo bem? Aqui Paulo Breiner, só avisando para vocês antes de começar a nossa aula que a vacinação contra a Covid-19 já está disponível para os adolescentes a partir dos 12 anos. Então não fica de fora dessa, pois é importante que todos estejam vacinados. A vacinação acontece todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 até as 15 horas, sábados e domingos, das 8 ao meio-dia, lá na quadra da Escola Pereira Carneiro. Os adolescentes que estão na zona rural devem procurar a unidade de saúde mais próxima e fazer o agendamento da vacina, tá? É importante que vá acompanhado de um responsável maior de 18 anos. Então, galera, tá esperando o quê? Vamos juntos combater esse vírus. Atenção, porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você, que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 20. Hoje nossa aula ela será um pouco diferente. Nossa aula hoje será uma aula de recuperação, né, para aqueles alunos que porventura aí não atingiram a média, né, e precisam fazer essa prova de recuperação. Então você que vai fazer a recuperação, né, a prova de recuperação, preste atenção ao conteúdo, né, e faça uma boa prova desde já. Beleza, gente? Prestem atenção, terem algumas dúvidas, enfim, para que vocês possam, quando forem realizar a prova, se saírem bem. Beleza, gente? Então, vamos lá para a nossa aula de recuperação, né? A aula de História do 7º e da EJA 3, certo? Nosso primeiro conteúdo, nós vamos falar hoje, pessoal, sobre o mercantilismo, né? Como foi, né, que surgiu aí o termo, né, a palavra mercantilismo, né? O termo mercantilismo, galera, ele foi criado pelo economista chamado Adam Smith no ano de 1776, a partir da palavra mercare, que quer dizer gerir um comércio de mercadorias ou produtos. Então, o termo, gente, a palavra mercantilismo, quem cria essa palavra ali no finalzinho do século XVIII foi o Adam Smith. Né? O Adam Smith, ele cria a palavra mercantilismo e essa palavra mercantilismo, ela deriva de outra palavra chamada mercare, que quer dizer gerir um comércio de mercadorias ou então de produtos. Beleza? Professor, qual é a definição de mercantilismo, né? O que é mercantilismo, gente? Mercantilismo é o conjunto de regras e práticas econômicas adotadas pelo Estado absolutista. A principal intenção do mercantilismo era obter mais recursos financeiros para a nação. Então, quem adotou, né, essas práticas mercantilistas, galera, foram os reis absolutistas, né? Aqueles reis que antigamente eles tinham o poder absoluto, né? Esses reis que eram reis absolutistas, esses reis que tinham o poder absoluto, eles começaram no seu governo praticar o mercantilismo, ok? Mas, professor, qual era a principal intenção desses reis nessas práticas mercantilistas? Obter mais recursos financeiros para a nação. Então, a partir do momento que um rei ele começa a praticar o mercantilismo, ele tenta conseguir mais dinheiro, mais capital para a sua nação. Beleza? Onde foi que começou, pessoal, o mercantilismo? O mercantilismo ele se inicia ali por volta do ano de 1500 e vai até o ano de 1750, ali em meados do século XVIII. Quando surge o mercantilismo, pessoal, o mundo estava passando por um período de mudanças, né? Porque estava chegando ali o fim, a Idade Média, a Idade Medieval, e estava começando a Idade Moderna. Então, estava acontecendo essa transição, essa mudança, né, de Idade Média para a Idade Moderna, e é justamente nesse período quando surge o mercantilismo. Beleza?
Vamos para o próximo slide. Onde ocorreu o mercantilismo? O mercantilismo, gente, essas práticas econômicas, elas começam ali na Europa, no continente europeu. A maioria dos países, das nações que praticavam o mercantilismo eram nações europeias. Então, o mercantilismo surge ali na Europa e ali na Europa nós podemos ver alguns países que foram destaques na questão do mercantilismo. Portugal, Espanha, França e Inglaterra. Então, em todos esses países europeus aí, os seus respectivos reis, eles praticaram o mercantilismo. Beleza, gente? Vamos para o próximo slide. Nós vamos falar agora sobre os tipos de mercantilismo. Eu separei, galera, para vocês aqui alguns dos principais tipos de mercantilismo. A gente vai entender a diferença entre cada um desses tipos. O primeiro tipo de mercantilismo que nós vamos falar é o metalismo, que também é conhecido como bulionismo. O metalismo, galera, ele se caracterizou pelo acúmulo de metais preciosos, principalmente ouro e prata. Então, o metalismo, gente, os reis que praticavam o metalismo, esses reis eles queriam cada vez mais acumular metais preciosos, normalmente ali ouro e prata. Por isso que se chama metalismo. Por quê? Porque metalismo vem de metal, metais preciosos. Os reis que praticavam esse tipo de mercantilismo, eles queriam cada vez mais adquirir capital, dinheiro, através dos metais preciosos. Beleza? O outro tipo de mercantilismo é a balança comercial favorável. Esse tipo de mercantilismo ele se caracterizou pela tentativa de exportar, ou seja, vender mais, e cada vez mais importar, comprar menos. Então, a balança comercial favorável, o que é feito? Não, eu vendo mais, porque eu vendendo mais vai entrar mais dinheiro, e cada vez mais eu vou comprar menos, porque se eu compro menos, eu estou deixando de gastar dinheiro. Então, a balança comercial favorável era assim que funcionava. Eu compro menos, porque eu não estou gastando, eu gasto menos, e eu exporto, eu vendo mais, porque eu vendendo mais, automaticamente vai estar entrando mais capital, mais dinheiro. Beleza? Vamos agora falar sobre o protecionismo. O protecionismo se caracterizou pelas altas taxas alfandegárias, ou seja, os impostos para os produtos estrangeiros, com o intuito de proteger a indústria nacional, isto é, a indústria local. Então, a palavra protecionismo ela vem de proteção. O que foi o protecionismo? O protecionismo foi um tipo de mercantilismo onde, para proteger a indústria nacional, se aumentava os impostos, as taxas alfandegárias para aqueles produtos que viessem de outros países. De modo que uma taxa alfandegária muito alta, eu deixo de comprar produtos de outros países e passo a comprar produtos nacionais, na indústria nacional. Então, a alta taxa alfandegária era uma forma de proteção para a indústria local. Por isso que se chama protecionismo, proteção. Eu vou proteger a indústria local, aumentando os impostos para os produtos vindos de outros países, de modo que as pessoas, por conta do imposto alto, vai comprar na indústria nacional. Era assim que funcionava. Beleza? E por fim, vamos falar sobre outro tipo de mercantilismo, que foi o cobertismo, também conhecido como mercantilismo industrial. Esse tipo de mercantilismo ele acabou se caracterizando pelo incentivo ao desenvolvimento manufatureiro e à fabricação de artigos de luxo. Pessoal, o cobertismo ele incentivava muito ali o desenvolvimento manufatureiro, ou seja, aqueles produtos feitos de forma manual, a manufatura, e também incentivou também muito a fabricação de artigos de produtos de luxo. Então, você encontrar produtos, artigos sendo feitos utilizando ouro, utilizando diamantes, enfim, aqueles produtos, aqueles artigos de luxo. Isso aí acabou caracterizando o cobertismo. Uma informação aqui importante, o cobertismo ele recebeu esse nome em homenagem ao seu criador, que foi o Jean-Baptiste Colbert, por isso o nome cobertismo. Ok?
Uma observação: o cobertismo ficou caracterizado pela criação de leis que não autorizavam ou dificultavam a importação de produtos de outros países. A gente vai perceber aí uma semelhança entre o cobertismo e o protecionismo. Então, da mesma forma que o protecionismo, o cobertismo tentava dificultar a vinda de produtos de outros países, aumentando ali os impostos, beleza? Então, tinha ali um aumento dos impostos para tentar dificultar a compra, a importação de produtos vindos de outros países. Ok, gente? Clarinho, clarinho. Falamos sobre o mercantilismo e agora vamos falar sobre o nosso outro conteúdo dessa prova de recuperação, que são os quilombos. Ok, gente? Vamos começar falando sobre o que eram os quilombos, né? Os quilombos, pessoal, eram espécies de comunidades formadas por escravos que fugiam das fazendas na época do Brasil colonial. Então, aqueles escravos fugitivos, não tendo onde se abrigar, não tendo para onde ir, esses escravos eles buscavam refúgio ali nessas comunidades chamadas de quilombos, ok? Uma observação aqui importante: o período de maior formação dos quilombos no Brasil foi entre os séculos 16 e 19, certo? Vamos para o próximo slide. Onde eram localizados os quilombos, né? Normalmente, galera, esses quilombos eles eram construídos em locais de difícil acesso, no meio das matas, no alto das montanhas ou então nas grutas. Esses quilombos eles eram construídos em locais de difícil acesso com uma intencionalidade, né? Tinha aí uma intenção. E nos quilombos a gente poderia encontrar ali os escravos tendo uma vida livre, coisa que não acontecia ali durante o período, né, que eles eram escravizados. Então, nos quilombos, os escravos eles tinham liberdade de fazer o que bem entender. Beleza? Porque os quilombos eram localizados em locais de difícil acesso. Como eu falei anteriormente, tinham intencionalidade, era algo estratégico. O objetivo desses quilombos ser construídos em locais de difícil acesso era justamente evitar uma recaptura desse escravo. Então, por isso que esses quilombos eles eram construídos no meio das matas, no alto das montanhas, que era para dificultar a recaptura desse escravo. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos falar agora como os quilombolas eles se organizavam, né? Os quilombolas eram aquelas pessoas que habitavam ali os quilombos, né? Como era a organização dentro de um quilombo, como era a organização dos quilombolas. A gente vai perceber, gente, na questão da organização, uma semelhança muito grande entre os quilombos e as aldeias africanas, que era de onde justamente esses quilombolas eles eram originários. Então a gente vai perceber semelhanças entre a organização dentro de um quilombo com a organização das respectivas ali aldeias africanas. Dentro do quilombo existia a divisão das tarefas e todos trabalhavam. Então tinha tarefas que competia ao homem fazer e também tinha tarefas que competia a mulher fazer. Beleza? Todo quilombo ele era comandado por um líder, né? Todo quilombo tinha ali seu respectivo líder, né? Aquela pessoa que ditava as regras, ditava as normas. E os quilombolas, né? Aqueles moradores dos quilombos, eles viviam da agricultura de subsistência, né? Se plantava e se alimentava daquilo que eles mesmos plantavam. E também eles se alimentavam, viviam ali também da pesca. Então, os quilombolas, eles sobreviviam dessas duas formas, ou da agricultura de subsistência, né? Eu planto e me alimento daquilo que eu plantei, e também da pesca. Os quilombolas, gente, eles podiam viver de acordo com os seus hábitos culturais africanos e praticar livremente seus cultos religiosos. Então, dentro de um quilombo, a gente vai perceber ali as pessoas tendo os seus hábitos culturais africanos e tendo liberdade para praticar os seus cultos religiosos, coisa
que eles eram proibidos ali pelo seu respectivo dono. Então, dentro de um quilombo, você vai perceber aquele escravo fugitivo tendo liberdade, sendo livre para fazer o que bem entendesse. Ok? Vamos para o próximo slide. Vamos agora falar sobre o combate aos quilombos. Era muito comum os fazendeiros e senhores de engenhos contratarem homens armados para desfazerem os quilombos e recapturar os escravos fugitivos. Então, os fazendeiros e os senhores de engenho, eles sempre estavam contratando ali homens para tentar destruir os quilombos e tentar recapturar aqueles escravos que haviam fugido. Beleza? Ocorreram vários combates entre estes homens e os quilombolas durante o período colonial. Os quilombolas resistiram e faziam de tudo para proteger o quilombo e manter a sua existência. Então, na história, nós vamos perceber aí muitos confrontos entre fazendeiros e os senhores de engenho, né, que ali contratavam homens para destruir ali os quilombos. Então, esses homens e os quilombolas, eles sempre estavam ali em constante conflito. Na história, a gente vai perceber muitos desses conflitos. Beleza? Eu separei para vocês aqui alguns dos quilombos no nosso país, né? Alguns quilombos no Brasil. Separei para vocês alguns quilombos onde eram encontrados em alguns estados do nosso país. A gente vai encontrar quilombo em Alagoas, Bahia, Pernambuco, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Rio de Janeiro e São Paulo. Em todos esses estados brasileiros, a gente vai encontrar registros de quilombos, ok? Uma curiosidade aqui importante, quando a gente fala em quilombo, a gente pensa que só esses quilombos eles eram abrigados por escravos fugitivos, mas nem sempre foi assim. A gente vai encontrar também, além de escravos fugitivos, índios e pessoas procuradas pela justiça habitando os quilombos. Então, esses quilombos, por diversas vezes, além de abrigar escravos fugitivos, eles também abrigavam índios e pessoas ali que estavam tentando fugir da justiça. Beleza? Clarinho, clarinho. Vamos agora falar sobre o quilombo mais famoso aqui do Brasil, que foi o Quilombo dos Palmares. O Quilombo dos Palmares, ele foi construído ali na região do atual estado de Alagoas, e o Quilombo dos Palmares teve como um dos seus líderes o tão conhecido aí Zumbi dos Palmares, que é o líder do Quilombo dos Palmares mais famoso. Então, o líder do Quilombo dos Palmares mais famoso, mais conhecido, foi o Zumbi dos Palmares. No dia 20 de novembro de 1965, o Zumbi dos Palmares ele acaba sendo morto. Ele sofre ali uma emboscada e ele é morto, ok? Uma observação aqui importante, o Quilombo dos Palmares, ele durou aproximadamente 100 anos, foi o quilombo que mais perdurou, que mais durou na história do Brasil, certo? Aí você pode questionar, mas professor, por que se chama Quilombo dos Palmares? Por que esse nome? Porque a região ali, onde foi construído esse quilombo, ele era cercado por palmeiras. Daí o título Quilombo dos Palmares. E o Quilombo dos Palmares, pessoal, era um quilombo tão importante que teve um período que ele chegou a ser habitado por aproximadamente 20 mil pessoas. Então você percebe a importância que esse quilombo tinha. Beleza? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre o Dia da Consciência Negra, um dia muito importante aqui na história do nosso país. Todo ano, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. Nessa data é uma referência e homenagem ao Zumbi dos Palmares e a todos os negros que resistiram bravamente a essa tragédia da humanidade chamada escravidão. Então, todo ano, anualmente, no dia 20 de novembro, nós comemoramos o Dia da Consciência Negra. É uma homenagem a todos os negros que passaram pela escravidão e também uma homenagem ao Zumbi dos Palmares. E por que essa data? Porque
essa data foi escolhida, que foi justamente a data do assassinato do Zumbi dos Palmares, né? Ele acabou sendo morto ali no dia 20 de novembro de 1965. Então, em homenagem a um Zumbi dos Palmares, é que o dia 20 de novembro é comemorado como sendo o dia da consciência negra. Ok? Vamos para o próximo slide. Nós vamos agora falar sobre os quilombos remanescentes, né? Até hoje, principalmente em regiões do interior do nosso país, ainda existem quilombos. Esses quilombos que hoje ainda existem são chamados, né, são conhecidos como quilombos remanescentes, né? Eles são habitados aí normalmente por descendentes de escravos. Ok? Para encerrar, pessoal, eu separei para vocês aqui o número de comunidades quilombolas no Brasil por estado, né? Nós vamos ver aqui algumas comunidades quilombolas que existem no Brasil em alguns dos nossos estados, né? Em alguns estados do nosso país, né? No Maranhão existem aproximadamente 642 comunidades quilombolas, na Bahia 396, Pará 294, Minas Gerais 135, Pernambuco, no nosso estado, tem aí aproximadamente 91 comunidades quilombolas, Rio Grande do Sul 90, Mato Grosso 59, Piauí 78 comunidades quilombolas, São Paulo 70, Rio Grande do Norte 64 e Ceará 54 comunidades quilombolas. Então aqui tem alguns estados do nosso país e o número de algumas comunidades quilombolas que existem em cada um desses estados. Ok, gente? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração da aula. Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Vão lá e arrasem na prova de recuperação. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.